Olá, olá! Muito boa noite para quem está aqui ao vivo comigo. E hoje será uma live Mega Blaster especial com Viviane Maldonado e Walter Capanema, gente. Olha só que bacana. Mais uma vez aqui abrilhantando a nossa noite de lives aqui pelo meu Instagram, Cristiano Sobral. Duas celebridades da Lei Geral de Proteção de Dados, professor Walter Capanema, que em breve estará lançando um curso conosco no seufuturo.com de Direito Digital na Prática, gente. Todo advogado necessita de um curso que traz sem segredos para vocês a aplicabilidade do direito digital na prática. Nós estamos, na verdade, na real, sendo bem sincero, de saco cheio de cursos teóricos. Precisamos de cursos que nos ensinem a colocar em prática. Eu não sei se é o pensamento de todos vocês aqui. Bom, como dito, desde o início, teremos aí Viviane Maldonado, uma ex-magistrada do Tribunal de Justiça de São Paulo, 25 anos atuou como juíza, isso foi dito na nossa primeira live, uma grande experiência como magistrada, e agora foi bebê da fonte, vivendo na Europa, vivendo e surfando a onda da GDPR, e trouxe toda a experiência para o Brasil, e logo também estará lançando um curso conosco do seufuturo.com, de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Se você não está matriculado na semana gratuita de Lei Geral de Proteção de Dados, muita atenção, uma oportunidade que você não pode perder. Eu vou fixar já aqui nos comentários como você se matricula na semana gratuita que vai iniciar no dia 22 sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, eu queria pedir um grande favor, já vamos entrar com Vivi Maldonado aqui ao vivo, mas eu queria pedir um grande favor para todos vocês que estão aqui conosco nessa quinta-feira, muitas pessoas ainda de férias, viu? Falou lá, faço a pós do SESI em Direito Digital, eu sou coordenador da pós-graduação em Direito Digital do SESI, mas Vilmar Leal, esse curso do Walter Capanema é algo surreal para que você faça. Em breve a gente vai estar falando sobre ele, tá bom? Eu gostaria muito de pedir para vocês, porque a gente está aqui se doando numa noite de quinta-feira, trazendo muito conteúdo para todos vocês, e hoje a live vai ser boa demais. Eu preparei várias perguntas para ambos, estou aqui com o meu laptop aqui, ó, pá! Né? Hoje eu estou aqui somente como entrevistador dessas duas feras. Que você, tá vendo aí do lado do quadrinho aqui de perguntas, aqui abaixo, tem uma gaivotinha, Eu queria que você apertasse nessa gaivotinha agora, tá? E compartilhasse, tudo bem? Essa live com 3 amigos advogados, por exemplo, 3 amigos que estão surfando a onda da proteção de dados. Vou pedir para vocês, e algo que eu sei que a live está acontecendo, que é os likes de vocês. São os likes que vocês dão, tá? Lucas, salve aí para Lucas. Depois vocês me digam de onde vocês são, né? De onde vocês estão falando. Belém, Manaus, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Me diga de onde vocês são. E curtam bastante, porque aí eu sei que a live está acontecendo. A gente sabe muito bem que a internet às vezes dá uma zombada, né? Deixa eu ver se a Vivi já está na área. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar com ela, se for permitido. Eu acho que ela tá sim. Deixa eu ver aqui. Tarará. Bom, beleza. Deixa eu chamar aqui. Fica pela Next Law, que é uma parceria que o seufuturo.com fez. Hello! A Vivi. Boa noite, Vivi. Muito Boa obrigado noite. mais uma vez. Tudo bem, Cris? Conosco, Obrigada. abrilhantando a nossa noite. E sendo a rainha aí da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Pois bem. Então, isso é bondade sua, imagina. Eu falo que eu sou uma eterna estudante, né, Cris? Então, nós somos, né? Pois eu falo para todo mundo, gente, nunca tenham a ilusão que você já chegou em algum lugar. Porque mesmo que você saiba muito, no dia seguinte tudo já mudou, você precisa continuar se atualizando. Então não tem nada de raiz, eu continuo ralando. Eu tenho uma frase, Vivi, que outro dia
quando eu pedalo, né, eu tenho vários insights. Quando eu nado, também fico contando ali azulejo e tal, aí eu fico pensando nas coisas, né? E aí, a gente aqui no Rio tem muitas montanhas também. É bacana do Rio que você tem montanha, você tem a pista ali, né? Então eu pedalo muito ali, Cristo Redentor, Vista Chinesa. E aí muitas pessoas se esforçam muito para chegar no topo. Mas quando chegam no topo, vivem uma zona de conforto. E eu sempre falo para vários advogados que atuam comigo, eu que vim de grandes escritórios, que não adianta só chegar no topo. Você tem que pedalar na subida, mas chegar no topo e continuar pedalando forte na descida também. Muitas pessoas descem só tranquilamente. Não, pedala na descida porque você precisa continuar sempre se atualizando, sempre estudando. Vivi, eu quero começar essa noite contigo já com uma super pergunta, já que aqui é conteúdo na veia, realmente. A gente falou na live passada, você fez uma comparação com a GDPR, você falou da sua experiência na Europa, né, de estar vivendo em Portugal, já até pegou um sotaquezinho de portuguesa, né? E falar um pouquinho o seguinte, as empresas, tá? As pessoas estão muito focadas na empresa, prestar assessoria para empresas, e também aqueles que estão aqui escutando a gente como empresários. Todas as empresas vão precisar se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Todas as empresas vão precisar se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí tem até uma particularidade. A lei não excepciona ninguém. Veja só que interessante. Ela inclui, inclusive, a pessoa natural, a pessoa física que trate dados, mas para uma finalidade profissional, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, claro, se nós temos a nossa listagem de e-mails ou tipo de informação, uma listinha qualquer, sei lá, alguma coisa no seu celular, no seu computador, você tem seus grupinhos da família, do churrasco, do pedal, do não sei o quê. Se aquilo é utilizado por você para uma finalidade pessoal, doméstica, vamos dizer assim, você não fica obrigado a cumprir a lei. No entanto, se você, eu costumo dizer isso, as pessoas falam, mas como é possível? Se você é uma MEI, imagina que você é um microempreendedor individual e você exerce aí uma série de atividades como microempreendedor, ou seja, você tem o CPF e tem o CNPJ. Pouco importa. A questão é a seguinte, se você estiver tratando os dados com uma, vamos dizer assim, com uma finalidade profissional, nesse caso, então, até mesmo a pessoa individual, ela fica obrigada a cumprir. E as empresas, na verdade, as pessoas fazem muita confusão, porque acabam ouvindo, negócio, a autoridade vai dispensar de PO, não sei o que, não sei o que. Sim, realmente, a autoridade tenderá a dispensar o DPO, isso está claramente na lei, com relação, a gente não sabe nem qual vai ser o critério ainda, se vai ser tamanho da empresa, volumetria de dados, ou seja, a quantidade de dados tratados, porque às vezes a empresa é super pequenininha, mas trabalha com milhares de dados. Sim, a autoridade vai normatizar a questão do DPO, mas isso não interfere em absolutamente nada no fato de que mesmo a empresa pequenininha, que trate poucos dados, ela fica obrigada. Então, a resposta é sim. Pessoas públicas de direito, pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado e pessoas naturais ficam obrigadas. E aí, lá no artigo 4º, marquem aí, pessoal, no artigo 4º você tem as exceções com relação à dispensa propriamente dita. Então, tem uma listinha lá no artigo 4º. Atividades jornalísticas, essa atividade mesmo que eu mencionei, que é uma atividade doméstica, vamos dizer assim, no que se a gente pode até viver, cortando rapidinho, muita gente faz lá errado que a Lei Geral de Proteção de Dados é um Código de Defesa do Consumidor 2.0, né? E a gente lembra, quando você fala dessas atividades, que são atividades caseiras, assim, entre aspas, da figura do ente despersonalizado lá no Código de Defesa do Consumidor, que são aquelas pessoas que trabalham com habitualidade sem ter um registro, mas se elas trabalham com habitualidade, prestam serviço e têm dados, vão ter que se encaixar aí na LGPD, né? E assim, aliás, essa comparação que você falou agora, ela é tão imprópria, pelo seguinte, vamos imaginar, uma empresa tem lá os seus colaboradores. Os colaboradores são titulares perante o próprio empregador. Isso não tem nada a ver, por exemplo, comparativamente, com uma relação de consumo. E por que eu estou dizendo isso? A gente tem a nova lei da Califórnia agora, a CCPA, que entrou agora em vigor, né, no início do mês. E lá eles têm... É parecido em algumas coisas com relação ao GDPR, né, que é o regulamento europeu. No entanto, lá eles têm um viés mais consumerista
mesmo, entendeu? Então lá vamos dizer assim, tem umas regras que se aproximam muito, tanto que o nome CCPA, um dos Cs lá é, de fato, o consumer, né? Consumer. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não. Você tem, logicamente, todas as relações de consumo, nós todos, né? Na qualidade de pessoas, nós, titulares. As relações que nós temos nas nossas vidas com os controladores, que são... Oi, Felipe! Tô vendo um monte de gente conhecida aqui, Direito e Tecnologia. Então, na realidade, vamos dizer assim, até me perdi agora aqui vendo meus amigos. Você... Estava falando do consumer, dentro dessa relação de consumo, nós temos aqui, mas nós também temos outras relações que justificam, vamos dizer assim, essa vinculação do titular perante o controlador e que não tem nada a ver, que estão fora do âmbito da relação de consumo, né? Inclusive, por exemplo, a relação que se dá com relação aos entes públicos, né? Que não há uma relação de consumo propriamente dita, só né? se for o serviço uti-singular, né? Porque o uti-universo aí não se aplica mesmo, né? Se houver uti-singular, a gente pode até discutir de uma relação de consumo nesse caso. Mas, Vivi, trazendo outra pergunta para ti. Essa adequação, ela vai funcionar de forma bem apertada, uma síntese apertada. Ela vai funcionar igual para todo mundo, a adequação da LGPD ou não? Bom, não dá para você usar um parâmetro único, né? Logicamente, todas as regras, pressupostamente, estão lá dentro do mesmo conjunto normativo. Nosso conjunto normativo hoje, na vacácio legis, né, é unicamente a Lei Geral de Proteção de Dados, até porque a gente não tem ainda as diretrizes da futura autoridade nacional, que possivelmente poderá fazer algumas distinções, né? Então, assim, o conjunto normativo é o mesmo. No entanto, as exigências acabaram sendo um pouco diferentes, eu diria até muito diferentes de empresa para empresa. Porque uma empresa muito pequenininha, imagina uma empresa assim de 10 funcionários, ela vai ter que fazer uma adequaçãozinha mínima. Ela não pode se comparar a um gigante tecnológico, por exemplo, que lida com milhões e milhões de dados e tem milhares e milhares de colaboradores e tal. Então, é claro que, assim, algumas coisas serão dispensadas daquele pequenininho, embora todo o conjunto normativo já esteja na mesma lei. A lei é uma só para todo mundo, né? Então, na realidade, o grande conhecimento que se espera é exatamente esse. Como não tem uma forma que vai servir para todo mundo, você tem que entender muito bem a lei e tem que aprender muito bem como implementar, porque daí você tem que... Eu falo que o grande trabalho, quando você começa o projeto de implementação, é um pouco aquela coisa da descoberta, entendeu? Você tem que entender primeiro a empresa, porque aí o projeto que você vai, por exemplo, desenvolver para a empresa para fazer adequação à lei, ele tem que ser customizado à realidade daquela empresa. Até porque você tem demandas diferentes, né? Então, acho que, por exemplo... empresas de tecnologia têm um determinado viés, empresas que lidam com outros tipos de dados têm outros vieses, então você vai ter que ter pontos de atenção distintos, né? E, logicamente, também avaliações de impacto, de risco, tal, elas também vão variar bastante do ponto de vista do quê? Da natureza do tratamento, da quantidade de dados, mas as regras estão todas lá, porque a gente nem tem regras complementares, vamos dizer assim, né? Que seriam, assim, umas sub-regras, né? Que cairiam mais no âmbito administrativo da regulamentação futura que a autoridade vai fazer. A nossa lei, só complementando ainda essa questão normativa, ela é parecida com o GDPR, mas ela é muito diferente. Por quê? O GDPR é muito grande e praticamente tudo está lá. E aqui o legislador brasileiro optou por uma outra técnica, fazer uma lei enxuta e deixar uma quantidade bastante grande de dispositivos para serem definidos pela autoridade. Beleza. No início da fala da Vivi, ela falou do DPO. Nem todo mundo sabe o que é um DPO. É o artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados. Vivi, rapidamente, você consegue explicar o que é a figura do DPO? Qual o trabalho dele? Tá. Bom, o DPO, né, vem do inglês lá do GDPR, porque o GDPR foi escrito primariamente em inglês, é Data Protection Officer, né? Já em português de Portugal, já virou essa palavra encarregado. Aqui a nossa lei também chama de encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Mas eu costumo dizer que as pessoas acham mais bonito falar DPO.
Eu dou aula às vezes, né? Eu até brinco com as meninas. Eu falo assim, imagina que você tá lá na balada, por exemplo, conhece um cara, né? Aí você pergunta assim, ah, o que você faz? Ele fala assim, sou Data Protection Officer. Dá um, né? Um negócio fala assim, sou encarregado. Fala, meu Deus, Deus. Se falar encarregado, fica feio, né? Fica feio. Então, Até aqui dá uma queda, uma queda na cantada ali também, na hora da questão salarial, falar de DPO é melhor do que falar dá sou um encarregado charme, né? disso. Dá um certo charme, né? Olha, Mas o DPO, diga. fala. Não. Então, o DPO, ele é, na realidade, o seguinte. Assim, aqui é uma versão um pouquinho mais light do que a versão também europeia. Mas, basicamente, ele é uma pessoa que vai ser nomeada pela empresa, né? É um cargo, a bem dizer. E aí ele pode ser nomeado internamente ou ele pode ser subcontratado, né? Ele pode ser um terceirizado. Para fazer o quê? Para ser vamos dizer assim, é quase que, entre aspas, um representante da empresa, no sentido de fazer a interface com os titulares, porque a lei prevê uma lista bem grande de direitos que os titulares poderão exercer, né, perante o controlador, e aí quem vai responder a isso em primeira instância, o encarregado ou DPO, aí cada um fala como quiser, né? E também com relação à autoridade. E na prática, é o DPO, junto com a sua equipe, que acaba assumindo o projeto de implementação, né? Que acaba percorrendo todas essas fases mesmo, e, enfim, e fazendo não só a implementação, que é um pouco que você falou da bicicleta no topo, porque, veja bem, eu costumo dizer o seguinte, a própria questão da implementação, ela funciona assim, você que é triatleta, né? Imagina que janeiro é um mês propício para isso. Todo mundo fala, ano novo, vida nova, vou malhar, mudar a alimentação. Vou, sei lá, contratar um personal, contratar um nutricionista, tal, porque eu quero chegar daqui a um ano maravilhoso. Vamos supor que você tenha essa disciplina de fazer isso durante 12 meses. Realmente, daqui a 12 meses, você vai estar lá um espetáculo. Aí você chega e fala assim, acho que tá bom. E para tudo. O que você acha que vai acontecer depois, né? Quer dizer, a queda é rápida, né? Você sabe disso, né? E a questão da governança, da gestão de dados é a mesma coisa. Então, o DPO, ele tem que fazer o projeto de implementação e, de alguma maneira, seja ele depois terceirizado ou não, a empresa vai ter que fazer o quê? A continuidade, a manutenção mesmo, entendeu? Ela tem que continuar. E por que tem que continuar? Porque os dados continuam entrando, são como as nossas calorias que a gente ingere o tempo inteiro, né? Então, quer dizer, os dados vão chegando, você vai ter que saber onde colocar, onde não colocar, e vai estar sempre fazendo essa nova filtragem para ver, enfim, como é que estão as coisas, os controles. Lembra que a gente conversou na outra live? Você tem a parte normativa e a parte da segurança da informação. Então, tem que estar assegurando que você está sempre utilizando as melhores ferramentas, está sempre utilizando, vamos dizer assim, o estado da arte, que é o que é entendido nesse ramo da proteção de dados, que é a melhor tecnologia para assegurar, no caso, isso. Então, o DPO é essa figura que, bem ou mal, tem um papel super importante, né, dentro das empresas, porque ela, além de servir de interface, normalmente acaba ficando responsável pela implementação e depois vai fazer esse controle periódico. Perfeito. Vivi, antes de eu fazer a próxima pergunta, que vai ser baseada numa indagação feita pela Rê Avelar. Né? A Rê Avelar fez uma pergunta sobre a questão da área de saúde. Eu gostaria de pedir para todos vocês que estão aqui na live, do lado dessa caixinha de perguntas que tem abaixo, você está vendo aí, tem uma gaivotinha. Clica aí nessa gaivotinha agora, compartilhe essa live aí com muitas pessoas, porque eu tenho certeza que tudo que a gente está falando hoje é do interesse de todos e compartilhar conhecimento sempre é muito bom. Então eu peço para todos vocês aí para deixarem seu like, para a gente saber se a live está rolando, justamente porque a internet às vezes dá uma zoada e a gente fica sem saber se a gente está travado ou não, se está acontecendo. A galera já está dando like aí. E se vocês puderem compartilhar essa live, vai ser muito bacana. Lembrando a todos vocês que a gente começa no dia 20 de janeiro, não é? 20 de janeiro, uma segunda-feira, a semana gratuita de implementação de dados do curso da professora Viviane Maldonado. Vamos ter uma semana gratuita para ela falar tudo para vocês, como vai ser o curso, também dando muito conteúdo, transparecendo sem segredos, eu gosto de falar isso, sobre a implementação de dados, para depois ela entrar num curso de 15 horas
com as feras, tem a Tâmila, tem o Walter Caparema que vai falar com a gente hoje, tem a Vivi Maldonado, tem o Alexandre Prates, que são pessoas que vão lhe ensinar a implementar. E como falado na nossa primeira live, trata-se de um oceano azul para diversas carreiras. É uma forma até de você se reposicionar no mercado. Muitas pessoas estão passando por desafios financeiros, de dor de disputa do mercado. O mercado está disputado. Mas eu vou fazer uma comparação pequena, até porque a LGPD não é o Código de Defesa do Consumidor 2.0, mas eu me lembro muito bem quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigência e muitas pessoas estavam perdidas, se baseando muito no Código Civil. Até muitos magistrados não sabiam julgar pelo Código de Defesa do Consumidor e se fundamentavam no Código Civil por uma questão de falta técnica. E isso hoje não é mais aceito. Bom, o mercado até pode abraçar pessoas assim ainda, mas por pouco tempo elas serão abraçadas. Então, é uma excelente oportunidade para você fazer uma diferença no mercado. A Rei Avelar, ela falou assim, Vivi, na sua opinião, qual o setor que a LGPD irá impactar mais, como o setor da educação e da saúde? Aí eu vou direto. Com relação ao setor da saúde, que a gente falou na live passada, assim como o setor da educação, quais os principais aspectos para serem observados no setor de saúde? Porque o setor de saúde é gigantesco, né? Empresas farmacêuticas, pessoas... Bom, fala um pouquinho disso aí, Vivi. Bom, para a gente entender desde o início, né? Lógico que a gente não tem tempo de detalhar tudo, mas assim, a lei, ela permite tratamento de dados em 10 hipóteses, né? Então, a gente tem uma das hipóteses que estão lá no artigo 7º, né? Que é justamente a base legal para o tratamento de questões relacionadas à saúde, né? Então, esse é o primeiro aspecto que é muito interessante. Quem estiver começando agora, comece a entender bem como funcionam essas 10 bases legais. Ou seja, para você tem que fazer uma pergunta assim, será que eu posso tratar esse determinado conjunto de dados? Você tem que encontrar a resposta num dos 10 itens. Se você não encontrar a resposta, significa o quê? Que você não pode, porque você não achou ali especificamente a regra. Então, essa é a primeira observação, né? A saúde tem uma base legal própria para o tratamento. Agora, a saúde, ela de fato, ela é um dos pontos mais complexos e eu vou explicar por quê. Porque ela trata de uma categoria específica de dados pessoais, que são os chamados dados pessoais sensíveis, né? E, aliás, na Europa, né, em Portugal, né, que é a tradução e tal, enfim, mas logicamente também no inglês, são as categorias, é uma categoria especial. E aí há um nível maior de exigência na legislação no que se refere à possibilidade de você fazer esse tratamento. E por quê? Eu costumo dizer o seguinte, para falar com uma linguagem que você já sabe como é que eu falo, de uma maneira que todo mundo consiga entender, né? Imagine, pense o seguinte, Cris, você, né, passa por você fez um cadastro numa loja, numa empresa, imagina que você tenha um dado vazado seu, por exemplo, seu e-mail e o seu telefone, por exemplo. Tudo bem, pode ser um aborrecimento, você pode ficar chateado, isso é um incidente e tudo mais. Agora, um e-mail, um telefone não diz praticamente nada a seu respeito, certo? Quer dizer, ali o número em si, a coisa em si, não diz muita coisa. Agora, imagine que você tenha, por exemplo, vazado uma ficha clínica de um laboratório que você foi fazer um check-up seu, por exemplo, ou uma cirurgia, ou, sei lá, qualquer situação que diga a respeito o quê? A sua saúde, ou uma condição congênita que a pessoa tenha, tal. Então, aquilo você percebe que afeta de uma maneira muito diferente a percepção do ser humano, porque está tratando mesmo de algo intrínseco do ser humano. Um número de RG é um número de RG. Você olha aquilo, não quer dizer nada, né? Um número de CPF é um número de CPF. Agora, quando você trata de dados, de particularidades que, vamos dizer assim, descrevem uma condição, isso tem uma importância muito relevante para a lei, né? E tem outras questões que também não são da área da saúde, que também estão dentro dessa categoria de dados especiais, né? Preferência sexual, enfim, aí tem uma série de coisas que dizem respeito, vamos dizer assim, é uma situação muito intrínseca do ser humano, né? Então, por essa razão, o que acontece? Os cuidados que devem ser adotados para quem atua na área da saúde são muito maiores, por exigência da lei. Então, tem uma série de, vamos dizer assim, de regrinhas, né? Que obrigam, por exemplo, as relativas ao consentimento. Tem uma barra mais alta
com relação a você passar nesse teste de você poder tratar um dado sensível, né? Ou, enfim, algum dado dessa categoria, né? Então, assim, o que que acontece? Hoje, os hospitais já estão bastante preocupados, porque eles trabalham com uma quantidade grande de dados e de dados sensíveis, assim como laboratórios, clínicas, médicas. Então, na verdade, todas as pessoas, clínicas dentárias, todas as pessoas que atuam na área médica, elas têm que fazer, porque na realidade o impacto de um incidente nesse segmento, ele causa um estrago maior do ponto de vista do dano ao titular, né? Então, é uma área que demanda bastante atenção, de fato. Eu atuo muito no direito médico, né, Vivi? Inclusive, eu tenho um curso na plataforma do Seu Futuro de direito médico. E eu vejo as clínicas que eu advogo, né, e hospitais que a gente presta serviço jurídico com essa preocupação realmente. Porque até entendo que um vazamento de dados, nesse caso, já gera um dano moral em re ipsa, no caso, né? Um dano moral presumido. Bom, vazou, cara, já está aí. Com relação à quantificação, aí vai ver quanto vai ficar. Não se trata de um mero aborrecimento, né? E a gente pode trabalhar bem isso, né? Na área jurídica. E, Vivi, assim, eu também vejo muita preocupação do pessoal do marketing com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. O que você tem aí evangelizado, assim, eu posso dizer, sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados com relação ao marketing? O comportamento das empresas já está mudando, né? Não sei se você já tem recebido, porque pelo menos lá na Europa, antes, eu tenho recebido já bem menos do que na Europa no pré-GDPR. Lá eles começaram a se atualizar mais rápido, eles já foram mudando. Eu costumo dizer uma coisa muito simples, que é uma realidade de praticamente todas as empresas. É o trabalho com mail marketing, por exemplo, que é você fazer a publicidade do seu produto, do seu serviço, utilizando uma lista de e-mails. Muito bem. Nós, até agora, até esse momento, nós vivíamos e vivemos, prestem atenção, gente, que é muito interessante, num universo que se chama, né, é o nome, entre aspas, do universo opt-out. O opt é de option, né? Então, veja bem, você recebia um e-mail de uma empresa que você nunca ouviu falar, por exemplo. Alguém pegou lá o seu e-mail e você não sabe nem de onde veio, porque tinha essa coisa, né, Cris, de venda de base de dados. Então, às vezes você fala, nossa, né? E às vezes a gente recebe até umas coisas que fala, meu Deus, né? Das pornografia, tem coisa que fala, da onde que tiraram o meu nome e enfiaram o meu e-mail ali naquela lista, né? Eu, mulher, recebo coisa de Viagra, você não consegue entender da onde que o teu nome, né? Como que foi chegar ali. Mas aí esses e-mails que você vai recebendo, que você tem certeza que você nunca teve nenhuma relação, o que era permitido até então? Que, na realidade, você pode ver, lá no finzinho tem sempre. Se você não deseja mais receber esse conteúdo, você pode sair, clique aqui, ou subscribe, ou responda, cancelar, qualquer coisa assim. Esse era o universo do opt-out, ou seja, me dar a opção de sair, de retirar o meu e-mail daquela lista, porque eu não me interesso por aquele produto específico. Hoje, nós migramos para o universo do opt-in. E o que significa dizer? Que a empresa, ela só pode mandar o e-mail para o Cristiano Sobral se ele já tiver, a princípio, dado o consentimento para isso. Então, a regra passa a ser o opt-in. Você tem que consentir com a opção de entrar naquela listagem, né? Existe um outro aspecto que é relacionado ao legítimo interesse, mas ele é muito técnico e a gente não vai ter tempo de conversar. Em algumas situações, você dispensa o consentimento e pode utilizar o legítimo interesse, principalmente quando você já tem uma relação com aquela empresa, né? Então, por exemplo, você compra eu sempre dou esse exemplo, você compra um par de tênis, por exemplo, numa plataforma, essa pessoa, por profile, identifica que você gosta de fazer esporte, por exemplo. Então, assim, é considerado admissível que essa mesma loja, por exemplo, te mande uma promoção de um squeeze novo que saiu, ou de uma camiseta de correr, entendeu? Uma coisa que está em promoção, porque aquilo é pertinente àquilo, né? Então, assim, você não vai ser surpreendido, né? Então,
é mais ou menos assim. E aí, basicamente, o trabalho das agências de marketing hoje é tentar entender, em primeiro lugar, se elas têm também aquela base de dados todinha validada, né? Porque essa coisa da base de dados comprada, ela já é ilegal, né? Então, esse trabalho da implementação, você tem que fazer uma depuração. E você só vai poder ficar com os dados que você tenha certeza que a origem deles ali é justificado, ou porque a pessoa consentiu, ou porque já era seu cliente, entendeu? Então, agora, tipo, se uma empresa comprou uma base de, sei lá, de 50 mil, de 100 mil dados, e não tem nenhuma relação com nada, então aquilo você já não vai poder incorporar, né? Então, tem várias variáveis, mas é um setor, é um dos mais complicados, na verdade, né? Perfeito. E eu fiquei pensando aqui, viajando, né? Hoje, o WhatsApp virou praticamente um e-mail, né? Porque são muitos e muitos grupos, e muitos grupos, às vezes, tem pessoas ali que colocam os dados das pessoas ali, né? O dado, a troca de alguma coisa, e também confessam certas coisas que, de repente, são dados muito pessoais daquela pessoa, né? Exatamente. E aí eu fico pensando, a gente já viu a figura do administrador sendo responsabilizado civilmente por algumas situações, mas conteúdos, né? E aí imagina se esses dados começam a ser vazados também desse meio que ali está acontecendo, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma filhota com síndrome de Down, a Maricota, meu xodózinho, e eu faço parte de muitos grupos de pais com crianças com síndrome de Down, né, autismo e outras coisas, né? E ali existe uma confissão, às vezes dores particulares, e também dados que a gente vê muito ali. Ela vai fazer parte de uma reunião sei lá, com um geneticista X. Aí a pessoa coloca CPF, coloca tudo ali, né? E esses vazamentos também poderiam gerar uma responsabilidade assim. Aí tem tanta coisa pra gente falar que a verdade... Tem, por exemplo, no teu caso, né? Nesse exemplo que você deu, imagine que um pai nesse grupo compartilhe também, por exemplo, um diagnóstico do filho pequeno, alguma coisa assim. Aí você tem agravante, porque além de ser um dado sensível, se trata de uma criança que também tem uma proteção especial, né? Então, é bem complexo mesmo, é bem complexo, né? Então... Bom, já chegamos a quase 40 minutos de live, Vivi. O tempo passa muito rápido. Cadê o Walter? Cadê o Walter? Então, eu vou ter que te derrubar, né? Infelizmente. Vou ter que te derrubar para conversar com o Walter, procurar ele aqui. Lembrando que a gente vai continuar nas lives semana que vem, tá? Batendo um papo diretamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E se você ainda não se matriculou na semana de Lei Geral de Proteção de Dados gratuita, do dia 20 ao 22, pela plataforma do seufuturo.com, em parceria com a Nextlaw, se matricule, não deixe para depois, para você ser avisado, tá? A gente também está com alguns grupos de WhatsApp. Quem está no LinkedIn lá da Vivi, hoje ela colocou lá uma informação, tá? E procurem a Vivi no LinkedIn, que é a rede social bombástica dela. Vivi, lá deixa onde só... eu ponho bastante material. Então, quem quiser material de graça, é lá. Isso. E como que é o seu LinkedIn para a galera te procurar lá? É o meu nome inteiro, Viviane Nóbrega Maldonato. Beleza, Vivi. Beijo mais uma vez. Muito gente. Obrigado. Até Agora mais. eu vou bater um papo com o Manda Walter bala Catarina agora, aí. judia do Walter. Tá bom, pode deixar, pode deixar. Tchau, Beijo. querido. Tchau. Pois é, gente. Pois é, conversando aqui com a Vivi. Agora eu vou procurar o Walter, né? Porque meu Instagram aqui não está permitindo que eu... tem solicitações, acredito que seja inclusive uma dele, mas o meu Instagram não está permitindo aqui na carinha. Walter, se você puder pedir de novo a minha... Deixa eu ver aqui. Ah, já achei. Transmitir ao vivo com o Walter. Essa fera aí, cara. Carioca também, aqui da minha terrinha. Walter vai entrar e eu vou agora bagunçar o Walter, literalmente, de perguntas. Boa noite, Walter. Tudo bem? Boa noite, Cristiano. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bom, graças a Deus. Estava acompanhando a live com a Vivi aí, com essa fera, né? Sim. Já viu que a gente bateu um papo grande de vários temas aí. E eu queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal. A primeira live que a gente está fazendo junto. O Walter é um dos professores do curso da professora Viviane Maldonado, que coordena o curso de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. E o Walter também é o professor e coordenador do curso que em breve nós vamos lançar na plataforma de Direito Digital na Prática.
Walter, só se apresentar rapidamente um pouquinho, onde você trabalha, quanto tempo você já atua e como que você vem lidando com a proteção de dados aí. Bem, boa noite, Cristiano, boa noite a todos. Meu nome é Walter Capanema, eu sou advogado há 20 anos, embora não pareça, né? Meu cabelo ainda continua. Eu lido com direito digital, direito eletrônico há pelo menos uns 12 ou 13 anos, né? Eu já trabalho há bastante tempo com esse assunto. Eu comecei criando um curso de direito digital na Emerge, direito eletrônico, e a gente, desde aquela época, antes mesmo de ter uma lei de proteção de dados, a gente já tinha uma preocupação com a privacidade, com o crime, com questões envolvendo o consumidor na internet, as mais diversas. Porque quanto mais a gente tem uma vida migrada para o mundo digital, mais problemas jurídicos vão surgindo. Então eu já tenho uma preocupação muito grande com isso, eu levo aulas e palestras para juízes e escolas de magistratura do Brasil inteiro, então eu tenho minha vida muito voltada para o direito digital. Perfeito, beleza, Walter. Walter também é professor da Escola da Magistratura aqui no Rio de Janeiro, a Emerge, como ele falou, e Walter arrebentou num cursão conosco aí sobre a Lei Geral de Proteção, Direito Digital na prática, que teve que passar, de certa forma, pela Lei Geral de Proteção Exato. de Dados, e é também professor do curso de DPO, de formação de DPO, da plataforma do seufuturo.com. Walter, você viu a live aí com a Vivi, né? A gente falou sobre saúde, a gente falou sobre marketing, mas já que você trabalha nessa área de tecnologia, foi um cara que inaugurou o curso de Direito Eletrônico lá na Emerge, queria saber o que a proteção de dados ela muda na área da tecnologia? Olha, muda muita coisa. Porque aí eu vou tocar num assunto muito polêmico. As pessoas, quando lidam com tecnologia, muitas vezes acabam esquecendo da segurança. Quando você começa a criar um programa de computador, quando você começa a inovar, você pensa o seguinte: bem, vamos criar o programa, vamos criar o sistema, e a gente pensa na segurança no futuro. Quando terminar tudo, tiver tudo enrolado, a gente pensa na segurança. Agora, com a lei de proteção de dados, agora com esse princípio privacy by design, você tem que pensar na questão da segurança em todos os estágios, desde o começo. Isso é muito importante, Cristiano e amigos que estão acompanhando, porque eu vejo o seguinte: muitas vezes, quando você tem uma empresa que está criando um aplicativo, ela já começa a conversar com o advogado desde o começo. Ela não espera criar o programa e depois pedir para o advogado criar um termo de uso. Não. Ele está criando o programa e vem conversar com o advogado para saber, olha, esses dados que nós estamos capturando estão de acordo com a LGPD, eles atendem à finalidade, a gente pode pegar isso, a gente pode fazer aquilo. Então, acaba exigindo também do advogado um conhecimento de como um programa de computador funciona, de como o aplicativo funciona, para poder conversar na medida do possível, de igual para igual, com essa pessoa ou essa empresa que esteja criando um programa de computador ou um aplicativo. Show de bola. Então é importante essa prévia, né? Lá desde o início das tratativas até a parte realmente da contratação colocar aí, e também em fases posteriores, né? A fase pós-factum finito, vamos dizer assim, que não deixa de ser a todo momento uma relação contratual ali, baseada, né? E a gente sempre faz um diálogo das fontes com outras legislações. Bom, quais os nichos do mercado? Assim, a gente está falando, existe uma preocupação das pessoas, a gente tem aqui Prefeitura Campo Limpo de Goiás, fazendo perguntas sobre órgãos públicos e etc. A Vivi já disse que a Lei Geral de Proteção de Dados vai ser aplicada a todos. Também falou que empresas lá de fora que vendem produtos no nosso país, por exemplo, também tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas quais os nichos do mercado que se abrem nesse cenário diante dessa enxurrada de informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Olha, eu vejo o seguinte, nós temos aqui, o advogado, um oceano de oportunidades, das mais diversas. Porque, veja bem, como a Vivi falou muito bem, se a LGPD se aplica basicamente a toda empresa ou pessoa que trate dados, pelo menos no contexto de fim comercial, ou público, que seja, você pode ter aspecto médico, saúde, restaurantes, academias de ginástica, órgãos públicos, e até uma pergunta aqui de uma pessoa falou se as penalidades são as mesmas para os órgãos públicos e para as pessoas jurídicas de direito privado. Não, você vê, por exemplo, que a multa não se aplica a órgão público,
a pessoa jurídica de direito público. Então você tem as mais diversas. Inclusive, é interessante para o advogado, para o escritório, pensar numa estratégia. Você não precisa abraçar o mundo. Você pode focar num nicho. Então você vai focar, de repente, em academia ginástica. A academia ginástica, por exemplo, muitas vezes, para você entrar, acaba tendo que fornecer um dado biométrico, né, a impressão digital. Será que ela precisa disso? E se há o vazamento desse dado biométrico, como é que fica? Será que vale a pena você guardar um dado biométrico, que é um dado sensível, apenas para entrar na academia? Então, olha a quantidade de questões que você tem por aí. Então, você tem saúde, hotéis, que mais? Ensino, startups, né? ensino, bem lembrado. Ensino à distância, a gente faz até para a gente precisar também. Ensino à distância, ensino, olha, as mais diversas possíveis para gamer, que trabalha profissionalmente como gamer. Então, tudo que você possa imaginar tem situação. E é interessante comentar que quando você fala em implementação, adequação, não é apenas a LGPD, é a legislação de proteção de dados. Ou seja, todas as normas que tratam dados para aquela situação. Então, numa relação consumerista, você vai ter, por exemplo, a LGPD, os Códigos de Defesa do Consumidor, o decreto que regulamenta o comércio eletrônico, o Marco Civil da Internet, há questões envolvendo, por exemplo, instituições financeiras, você vai ter a LGPD, a Lei Complementar dos Bancos, aquela resolução do Banco Central envolvendo computação na nuvem, e coisa do tipo. Então você tem aí nichos fantásticos, que é impossível você ter um escritório de advocacia que domine tudo. Então tem oportunidade para todo mundo, desde que, obviamente, conheça e saiba implementar a LGPD. Eu sempre falo assim, a gente que tem curso de empreendedorismo, que na verdade você tem um nicho, um segmento, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, com vários braços ali, e você realmente se especializar em algo específico, como você falou, ensino, academias, você encontra um power niche, é um nicho super poderoso que você se torna uma autoridade. E aí você pode produzir conteúdo de qualidade para prospectar clientes, uma série de coisas que até o nosso próprio Estatuto da Advocacia permite que nós venhamos a fazer para que a gente venha prospectar clientes de forma lícita. Eu nem quero entrar em discussões de Google, porque em alguns locais não se pode fazer Google Ads, por exemplo, mas aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, está aberto por enquanto. Então, eu vejo já alguns escritórios. Eu tenho um amigo que trabalha com a área de gamer, né? Gente, isso aí é um universo gigantesco. Verdade. Né? E maravilhoso financeiramente. E com a implementação da LGPD é um tema muito bom. Assim, o que os titulares eles buscarão em face das empresas, os titulares dos dados, né? Buscarão em face das empresas em termos de atendimento e em termos de seus direitos, né? A LGPD, Cristiano, ele traz uma série de direitos a partir do artigo 17. Principalmente o direito de informação, para saber quais são os dados que estão tratados, como eles estão tratados, qual a finalidade, direito de retificação, de revisão, de exclusão, dependendo de casos, de portabilidade. Então, se você vai implementar LGPD numa empresa, você tem que ter como norte os direitos que esse titular vai ter. Porque esses direitos correspondem de deveres para a empresa. E esses deveres têm que ser cumpridos sob pena de receber multa da futura, que se Deus quiser, a NPD, ou de uma ação civil pública, ou de uma ação individual de um consumidor que não foi atendido, né? Um dado dele foi incluído erroneamente, ou um dado ultrapassado não foi modificado. Então você tem uma série de direitos na LGPD que correspondem a deveres para as empresas, né? Principalmente de informação, principalmente de retirada de informação. Então é muito importante que você tenha um trabalho de transparência para que o seu usuário, para que o titular saiba o que está acontecendo com os dados dele que você está tratando. Eu lembrei de algo aqui muito importante, foi uma situação que aconteceu há pouco tempo. Eu estava saindo do meu escritório, né? Inclusive o Walter vai gravar amanhã com a gente ali no escritório, e saí do escritório, vim andando aqui, que eu moro do lado do meu escritório, moro num condomínio do lado, e o meu condomínio tem muitas câmeras, né? Nós, moradores, condôminos, temos lá nossos dados cadastrados. Mas eu fiquei pensando, olha só, as pessoas que transitam pela calçada,
transitam do outro lado. Essas câmeras de segurança, elas estão ali, de uma certa forma, tendo a sua imagem coletada por esse condomínio. E aí uma grande possibilidade de advocacia, olha, veja, um nicho que não para de crescer também é o nicho do direito imobiliário. Exato. E essa é uma grande possibilidade de advogados prestarem serviços para condomínios sobre esses dados que são coletados sem o consentimento, vamos deixar bem claro. Exatamente. Né? A pessoa está passando ali na rua, está sendo coletado o dado dele. Como é que fica isso, Walter? Olha, excelente. Você tocou você mostrou como é que a LGPD ela traz nichos. O nicho então, imobiliário é gigantesco, que não envolve apenas a questão das câmeras, né, que estão na rua e tem aí, digamos assim, uma finalidade de segurança, de registrar fatos para eventualmente servirem como prova, uma prova processual ou uma prova de alguma coisa extrajudicial. Mas eu vou mais ainda. Um problema que eu acho que seja maior, Cristiano, seja o seguinte, envolvendo a biometria. Os condomínios, principalmente condomínios empresariais, que você, para poder entrar, precisa cadastrar seus dados biométricos, ou então fazer aquele cadastro no computador da portaria. A grande pergunta é, esses dados que estão sendo armazenados, eles têm segurança? Muitas vezes não tem. Muitas vezes eles ficam todos armazenados como uma planilha de texto, uma planilha de Excel, guardados lá, abertos, e vão ter lá a minha foto, tem lá o meu endereço, tem lá a minha OAB, tem tudo lá, e não está armazenado. E tudo isso pode ser vazado. E o grande problema é o seguinte, se vaza uma informação como o meu endereço, tem um dano. Se vaza a minha senha, é um dano. Eu posso mudar de endereço, mudar de senha, mas e se vaza o meu dado biométrico, a minha impressão digital? Isso não tem como mudar. Então você veja a gravidade que isso pode trazer numa questão puramente de direito imobiliário. Então é preciso cada vez mais que os condomínios, que os advogados de condomínio tragam essa expertise para o seu dia a dia, para que saibam verificar o seguinte, que numa atividade de condomínio eu tenho também coleta de dados e tem que verificar o seguinte, essa coleta é precisa, é necessária, essa coleta ela tem a ver com a finalidade que o condomínio está sendo atendido. Voltando ao seu exemplo, no caso da câmera, sim, quer dizer, você precisa prestar um serviço de segurança. E eu entendo que isso faz parte da atividade do condomínio, não teria nenhum problema aí. E sim, e eu ainda vou além, eu estou falando contigo aqui, isso é muito bom que a gente vai pensando, porque a gente vive numa era também de novos contratos, né? A questão do Airbnb ou outras plataformas que trabalham com uma... não é um contrato de hospedagem, como o STJ falou, então uma locação por temporada, então o cara chega e, de certa forma, o condomínio hoje também, para ter uma certa segurança, vai coletar o dado desse cara que não é um condomínio fixo, mas é um condomínio temporário. Vai ficar a aplicabilidade tudo de LGPD. Eu estou vendo, vai ser mais ou menos como a gente fala do Código de Defesa do Consumidor. 99,9% é relação de consumo. 99,9% vai ser LGPD. Então, o tempo todo a gente aplicando a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que eu não consigo admitir, Walter, são advogados que hoje nós vivemos na casa de mais de 1.200.000 advogados e mais de 3 milhões de bacharéis em direito. Sim, há um mercado disputado, há um mercado que há uma prostituição da precificação, eu posso dizer dessa forma, mas há um mercado cheio de oportunidades. E a gente sempre fala que nas necessidades nascem grandes oportunidades, mas é preciso que as pessoas tenham um mindset diferenciado para que consigam enxergar as possibilidades, e a Lei Geral de Proteção de Dados, eu repito, é o grande oceano azul da advocacia e de outras profissões. Porque a gente, claro, está focando muito aqui na advocacia, porque nós somos advogados, a Vivi, uma ex-magistrada do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas não só pessoas da área jurídica estão trabalhando com a Lei Geral de Proteção de Dados. Até o cargo mesmo de DPO, você não precisa ser advogado para ser um DPO. Walter, como que funciona basicamente, se você puder dar uma pincelada para a gente aí, o roadmap para o compliance, que a gente fala hoje muito sobre compliance também, e muitas pessoas trabalhando com compliance. Como que funciona basicamente, para você dar uma pincelada para a gente? É bem interessante falar da questão do compliance, da questão da implementação, porque a lei não trouxe isso.
E a nossa experiência justamente é fazer uma analogia com o que está sendo feito na GDPR. E quando você fala nesse roadmap, a primeira coisa que você tem que fazer é e até a Vivi adiantou um pouco quando ela falou sobre isso, uma investigação de como a empresa funciona. Quais são os processos? Quais são os serviços que ela presta? Então a empresa ela tem essa quantidade X de atividade. Eu tenho, digamos, uma empresa que ela coleta dados dos seus usuários porque ela presta um serviço de entrega. Quais são os dados que ela está coletando? Então você tem que fazer, primeira coisa, o inventário dos processos, das atividades que aquela empresa faz. Ok, é assim que ela faz para ganhar dinheiro. Depois, quais são os dados que ela está coletando? Então ela está coletando essa quantidade X de dados. Então eu tenho aqui um aplicativo, uma empresa, um aplicativo que entrega produtos, que entrega comida, por exemplo, aplicativo de comida. Será que faz sentido eu precisar pegar a foto da pessoa? De repente sim, porque quando chegar a comida, o entregador sabe identificar aquela pessoa. Mas será que faz sentido eu pegar, de repente, a orientação sexual dela? Não tem, não faz sentido. Porque isso precisa você mudar o mindset, como você falou muito bem, porque antigamente a ideia era, vamos pegar a maior quantidade possível de dados, porque de repente a gente pode revender. Olha, eu vou usar só um pouquinho, mas eu tenho espaço em disco para muita coisa, eu posso revender o que eu não vou utilizar. Agora não. Você tem que estar atento aos princípios do artigo 6º da LGPD, portanto, você só pode pegar aqueles dados que sejam correspondentes àquela finalidade que você está traçando. Então, veja bem, eu peguei os processos, peguei os dados, e depois é muito importante você fazer uma correlação. Realmente são esses dados que eu preciso? Qual é a base legal de cada um deles? Então, para esses dados que eu vou tratar, a base legal, de repente, pode ser um consentimento ou um legítimo interesse. Eu tenho que buscar um fundamento legal de cada tratamento de dado que eu estou fazendo. E com base dessa análise inicial, fica muito mais fácil você montar um projeto de implementação, que vai necessitar, muitas vezes, a mudança dos serviços, a mudança da forma de trabalhar, a mudança dos contratos, dos documentos. Então, não é uma coisa de um dia para o outro. Você começa investigando a empresa. Com base nessa investigação, você vai fazendo a alteração pontual de tudo. E essa alteração pontual, como você falou muito bem, Cristiano, não passa apenas do dado jurídico. Tem um manancial gigantesco de oportunidade pessoal de TI. Porque você vai ter, de repente, uma atuação do jurídico, numa parte do contrato, que vai ter, por exemplo, que você necessita conversar com a área de TI. Olha, a gente pode deixar de coletar esse dado, o cara de TI vai falar, não, esse dado aqui a gente precisa. Ok, então eu vou colocar isso no contrato, que nós estamos coletando esse dado para essa atividade específica. Então eu vejo que a atividade de implementação é um grande balé entre os vários setores da empresa. E eu vejo que talvez eles estejam capitaneando essa atividade de implementação, o setor jurídico e o setor de TI. Perfeito. Walter, estamos chegando ao fim da nossa live. O Instagram já está me avisando aqui que vai me derrubar. E eu vou salvar a live para deixar a live salva aí para a galera. Quero te agradecer mais uma vez. Pedir para a galera o seu Instagram, seu Face, site, para você deixar todos os seus contatos aí para o pessoal que está aqui conosco. Olha, obrigado, Cristiane. O meu Instagram é Walter Capanema. O meu site é www.waltercapanema.com.br. O meu Facebook também, para variar, Walter Capanema. E estou em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube. Estamos sempre postando alguma coisa em relação a esse assunto, envolvendo o direito digital. Foi um prazer, Cristiano. Muito obrigado, gente, pelo prazer. Abraço, irmãozão. Fica com Deus. Tchau, obrigado. Tchau. Boa noite. Você também. Tchau. Boa noite. Então, galera, mais uma live concluída. Lembrando que semana que vem a gente continua com as lives. Eu deixei aqui abaixo, tá? O site para vocês se matricularem na semana gratuita, seufuturotreinamentos.com.br/LGPD. Vocês curtiram? Me dá o feedback de vocês aí, se vocês curtiram essa live, o que foi legal para vocês nessa live, né? O que gerou de um insight aí, você, poxa, eu não conseguia vislumbrar essa possibilidade, agora com essa live, né, já consegui vislumbrar essa possibilidade. Tudo bem? Beleza? Que legal. Muita gente aí na área ainda. Que bom, pessoal. Então é isso. A gente vai
tá com uma semana espetacular, gratuita, seufuturotreinamentos.com.br. A Vivi deixou lá no LinkedIn dela um link de grupo de WhatsApp em que a gente está batendo um papo lá também sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vale a pena você entrar nesse grupo. O curso da semana gratuita, já está dito, o curso será gratuito, mas logo depois a gente vai estar ofertando para vocês algo muito legal, quem está fazendo parte desses grupos e cadastrado no site, que é uma oportunidade de fazer parte de um grupo, ou de um curso com certificação e implementação sem segredos da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma excelente noite para todos vocês. Também, se vocês que não me seguiam, vierem me seguir aqui pelo Instagram, meu canal no YouTube, Cristiano Sobral, meu Telegram, que está bombando lá, que é Sobralgram, lá no Telegram. E, bom, a gente se encontra por aí em uma outra oportunidade. Pessoal, até semana que vem, que a gente vai ter mais live. E vocês são avisados já quando são cadastrados no seufuturotreinamentos.com.br/LGPD, ou se vocês são cadastrados já no seufuturo.com, que é o nosso site, lá em algum dos treinamentos. Se você quiser acessar o curso de DPO de 40 horas com a professora Patrícia Peck, vale muito a pena, é um curso incrível e DPO é uma excelente oportunidade de atuação, ok? Beijo, galera. Tchau!